Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou seu xará, mas de uma maneira espanhola de ser. Meu nome Pablo. Pablo, eu sou jovem ainda, Paulinho. Eu tenho 38 anos de idade. Eu e minha família sempre te escutamos através do rádio. E é por isso que hoje, através desse canal maravilhoso, eu resolvi contar a minha história. Para ser sincero, eu não sou assim um ouvinte seu de rádio, devido aos meus compromissos profissionais. Mas a minha família, e especialmente a mamãe, sempre te ouviu pelo rádio. Quero contar essa história hoje como forma de agradecimento a toda essa família que me ajudou a ser o homem que hoje eu sou. Porque sem eles, sinceramente, eu não sei o que seria de mim. Graças a Deus e principalmente a minha mãe, Maria Júlia, e ao meu pai, o senhor Ataíde, hoje eu sou um homem cheio de saúde e muito bem casado. Eu tenho 3 filhos que são maravilhosos. Eu não tenho o que reclamar. Eu consegui constituir uma família linda, linda, linda. Mas o meu destino poderia ser muito diferente se lá no meu passado Deus não tivesse colocado seus anjos no meu caminho, Paulinho. Desde que nasci, eu fui rejeitado pela minha mãe biológica. Eu não me lembro, mas de acordo com os meus pais, quando eles me adotaram, eu estava num estado lastimável. Eu era um bebê de 6 meses e cheio de pulgas e bernes e totalmente desnutrido. Não estou exagerando, Paulinho. Confio demais nos meus pais adotivos e eles disseram: a minha pele estava toda irritada, vermelha, devido às pulgas, e os bernes estavam até pelo meu rosto. Eu, desnutrido, dava para contar os ossinhos da minha costela. Eu era uma criança que dava pena de ser vista. Olha, quem me olhasse falava: não dá para criar. Ele não vai vingar. A minha mãe, aquela que me colocou no mundo, ela nunca me quis. Ela quase me jogou dentro de um rio que tinha perto da minha casa. Era tudo para se livrar de mim. Mas graças a Deus, antes que ela fizesse o pior, a minha mãe, que morava perto dessa senhora, essa mulher que me colocou no mundo, a minha mãe resolveu me adotar. Ninguém acreditava que eu pudesse ser criado ainda, mas a minha mãe acreditou. Eu não sei o que teria sido da minha vida se ela não tivesse aparecido no meu caminho. Talvez eu nem estivesse vivo. Do jeito que a minha mãe biológica estava transtornada, ela talvez tivesse conseguido o seu intento e realmente me jogado no rio, ou até feito coisa pior. Mas eu fui salvo pelos meus pais. E não pensem que a vida para eles, meus pais adotivos, era fácil. Não, pelo contrário. Eles passavam por muitas dificuldades para criar os filhos naturais deles. Porque quando eles me adotaram, eles já tinham 5 filhos. 5. E a situação era complicadíssima. Mas como eles sempre foram muito guerreiros, mesmo com todas as dificuldades financeiras, eles nunca me deixaram de lado. Me adotaram, me criaram, como se eu fosse filho de sangue deles. Eu tive uma infância muito complicada por conta dos meus maus tratos. Eu acabei tendo os meus primeiros meses de vida difíceis de serem vividos. Peguei tudo que é doença que você possa imaginar. Fiquei internado quase 2 anos, direto assim num hospital. Tinha algumas altas, voltava para o hospital. Pequenas altas, voltava para o hospital.
Isso por conta de uma doença que antigamente se chamava doença dos macacos, ou mal de Simioto. E a minha mãe sempre esteve do meu lado, mesmo com todas as preocupações em casa, com os outros filhos. Ela se dedicava ao máximo para conseguir me curar. E graças a Deus eu me curei. Além de todas essas minhas doenças, meus pais viveram mais um problema em casa, porque toda a minha família adotiva é de origem polaca. Eles são poloneses. Todos são de pele bem branca e eu sou um homem negro. Então, quando o meu pai me levou ainda bebê para o meu avô me conhecer, logo de cara, ele demonstrou que não tinha gostado da minha cor. Veja, era o preconceito muito acentuado daquele momento. Meu avô por ignorância, e eu faço um esforço para compreendê-lo. Ele não gostou de ver que eu era negro. Chegou até a falar para o meu pai: isso não vai dar certo. E imagine você o que os outros vão pensar. A família toda de pele branca e ele, um filho desta cor, negro, será muito estranho. Não vá por aí não, meu filho. Isso não vai dar certo. Nunca que isso vai dar certo. Mas o meu pai que nunca levou a sério o que o meu avô falava, porque ele entendia aquele tamanho preconceito dele, e ele, acima de tudo, ele me amava, como se eu fosse filho do seu próprio sangue. Então ele ignorou as palavras pesadas ditas pelo meu avô. Não era só isso, porque além do meu avô, meus tios também não eram muito a favor dessa história, não. E tudo devido à cor da minha pele. Os anos foram se passando e aos poucos o meu avô e os meus tios foram aprendendo a me amar também. E entenderam que a cor de uma pessoa, gente, não interferia em nada. O que importa é o caráter, é o que vai por dentro deste ser. E por incrível que pareça, eu sempre tive uma ligação muito forte com o meu avô. Eu sabia que ele era preconceituoso, mas eu aprendi muito com ele e sei que aos poucos ele também aprendeu a aceitar a minha cor. E quando meu avô, polaco, adoeceu, fui eu que fiquei ao lado dele, que cuidei dele até o último dia da vida dele. Vocês acreditam? Pois podem acreditar, isso é real. Em alguns dias antes dele falecer, o meu avô, ele segurou a minha mão e ele me falou assim: "Ô, meu filho, é o Pablo que está aqui." Ele já não enxergava mais. Meu avô já não conseguia enxergar mais. Então ele confirmou: "Ô, meu filho, é o Pablo que está aqui?" "Sim, vô. Sou eu, Pablo." "Ô, Pablo, me perdoa por eu ter tratado você diferente no começo. Mas olha, foi só no começo, filho. Hoje eu sei o seu valor. Você é o neto maravilhoso que eu tenho. Talvez o mais especial entre os netos. Você não é do meu sangue, Pablo, você não é. Mas você é do meu coração. E justamente você foi aquele que ficou do meu lado nos momentos mais delicados e difíceis da minha vida. Pablo, eu devo tanto a você, tanto." E foi exatamente essa a última conversa que eu tive com meu avô. E é uma conversa que eu vou guardar
pelo resto da minha vida. Essa conversa, não apenas ela, mas a cena completa, total. E só de me lembrar, eu tenho vontade de chorar, sabe? Tenho vontade de chorar. Já faz, na verdade, 14 anos que o meu avô polaco se foi. Ele também faz parte do homem no qual me mirei para minha formação. Apesar de tudo, eu acabei me mirando no exemplo do meu avô. A minha vida começou toda complicada, mas eu só tenho a agradecer essa família que apareceu na minha vida. Essa família que mudou a minha história e que jamais desistiu de mim. Vou agradecer a vida inteira a minha mãe por tantas noites que ela passou em claro, chorando e pedindo a Deus que me curasse. Agradecer o meu pai, que se sacrificou e não pouco, mas muito, para conseguir me criar. Eu devo a minha vida inteira a eles. Os dois me ensinaram a importância de ter caráter, respeito, humildade. Além de todos esses ensinamentos, me deram muito amor e carinho. Eu sei que sou adotado, mas aquela mãe que me colocou no mundo não tem espaço na minha vida. Eu nunca mais a vi e nem tenho vontade de encontrá-la de novo. A minha mãe de verdade é aquela que fez de mim o homem que eu sou hoje. Essa mulher se chama Maria Júlia. Ela é incrível. Ela é guerreira, ela é amorosa, ela é amiga. Enfim, ela é a melhor mãe do mundo. E como está chegando agora o dia de Natal, eu gostaria muito de prestar a ela uma homenagem muito verdadeira e muito sincera. Dizer que ela é a melhor mãe do mundo, aquela que não desistiu de um bebê que tinha na sua pele muitas pulgas que irritavam a pele, que tinha bernes. Os bernes são frutos de ovos colocados pelas moscas e que acabam, por isso mesmo, provocando nojo em quem olha para você. As pessoas se afastavam de mim. Ninguém acreditava que eu pudesse sobreviver. Essa mãe amorosa, chamada Maria Júlia, acreditou. Ela e meu pai. Eu às vezes paro para pensar no que foi que moveu a minha mãe e meu pai nessa adoção. Porque normalmente pais adotivos são aqueles que não podem ter filhos, não é mesmo? Eles já tinham 5. E ainda assim encontraram espaço, abertura no coração deles para que eu coubesse. E foi espetacular a maneira com a qual me receberam. Quanto amor me deram, quanto amor. E exatamente por tudo isso, neste Natal, eu escrevi uma carta para minha mãe, Maria Júlia, minha mãe adotiva. E eu coloquei um título nessa carta. E eu gostaria tanto que você apresentasse no teu canal. Quem sabe sirva de inspiração a tantos outros filhos adotivos. O título da minha carta é Um Útero no Coração. E diz assim: Ô mãe, adotar um filho que foi gerado fora do seu útero, amar, cuidar, ser responsável por quem você nem viu nascer, por quem nem sequer foi esperado. Olha,
talvez seja um maior milagre da vida. O amor de mãe não é limitado. Uma vez mãe, verdadeira mãe, é impossível agir contra a vida, seja ela quem for. Vida é vida. Não importa a árvore genealógica, o grau de parentesco, o peito em que amamentou. A vida é preciosa, sobretudo porque foi gerada por uma mãe. E foi gerada muito mais do que em um ventre. Ele nasce infinitamente mais no coração. Por isso, mãe não é somente corpo, mãe é alma, mãe é emoção, é espírito, mãe também é razão. Embora às vezes estéreis, muitas mães foram geradas por Deus para serem geradoras de amor aos filhos de outras. Adotiva, mas nem parece mãe, porque mãe é conhecida não pela barriga, mas pelo peito, com ou sem leite, porque o que importa é o que está por dentro desse peito. É dali, do peito, que jorra um sublime alimento que não cessa e pode ser transferido a outros. O que jorra do peito de uma mãe é o amor de mãe, incomparável, não fingido, simplesmente amor. Afinal, para uma mãe de verdade, a única diferença entre uma gravidez e uma adoção é um útero. Mas este pode ser muito bem substituído por um coração. É exatamente isso. A mãe adotiva, ela tem o útero no coração. Mãe não é somente corpo, é alma, é emoção, é espírito, é também razão. Mãe é conhecida não pela barriga, mas pelo peito, porque o que importa é o que está por dentro. Amor de mãe é incomparável, é simplesmente amor. Minha mãe, minha amada mãe adotiva Maria Júlia, que especial você é. Sabe, mãe, me disseram que aquele bebê de pele negra e pulguento, cheio de bernes, cheirava mal, mãe. Cheirava mal. Teve gente que comparou aquele bebê a um gambá. Me vem lágrimas nos olhos quando eu penso nisso. Justamente um gambá. E aí, exatamente porque eu era chamado de gambá, foi que Deus me encaminhou para essa história. Uma história que eu encontrei aqui mesmo no YouTube. De uma cadela, de uma cadelinha que virou mãe adotiva de filhotinhos de gambás. Mãe, aconteceu. Se a senhora adotou o gambazinho que um dia eu fui, veio esse exemplo do mundo animal também. Foi depois da minha adoção. Senão eu poderia dizer até que a senhora teria se inspirado na cachorra. Mas no caso, teria sido a cachorra que a imitou. O ditado popular é cheio de sabedoria. Diz que mãe é quem cria. E isso também é válido para o mundo animal, mãe. Basta ver o exemplo da cadelinha Fred, é o nome dela, Fred. Ela adotou 3 filhotinhos de gambás como seus filhos. Os gambazinhos foram abandonados pela mãe biológica e acabaram sendo resgatados por uma família espanhola. E a Fred, a cachorrinha da família, ficou com a incumbência de cuidar dos filhotinhos e vem desempenhando seu papel de mãe com louvor. Um vídeo
postado aqui mesmo no YouTube. Mostra a cachorrinha lambendo e cuidando dos filhotinhos gambás como se fossem seus. Diz o pessoal da família espanhola: nós os alimentamos e Fred faz o resto, limpando, protegendo os filhotinhos. A família espanhola escreveu na descrição do vídeo, aqui no YouTube. Este é mais um exemplo de cachorro que tem mais coração do que muito ser humano por aí, menos a senhora mãe Júlia. Porque essa cachorra se mirou na senhora, que um dia pegou um gambazinho que eu era. Aliás, eu fui chamado assim e me adotou quando ninguém mais acreditava. Dá para aprender muito com os bichinhos, é verdade. Mas hoje, a senhora mãe Júlia é que foi o exemplo dessa cachorra. Sabe, Paulinho, eu às vezes me perco um pouco nas palavras. Talvez haja algum ouvinte seu que pode achar a minha carta confusa, mas é assim que eu sei escrever e é assim que estão organizados os meus pensamentos. Sabe, é assim. Um dia, devido pulgas e berne, o mau cheiro que eu exalava, eu também fui chamado de gambá. E foi exatamente isso que me inspirou a te escrever. Quanto ao vídeo da cachorra, vocês vão encontrar fácil aqui no YouTube, tá? Eu, por exemplo, encontrei em Soltando os Bichos no YouTube. A cachorrinha adota filhotes órfãos de gambá. Experimenta, dá uma olhadinha. Você vai também se emocionar. E aí você vai se lembrar que antes dessa cachorra existiu a minha mãe adotiva, Maria Júlia, que agora também ganha essa homenagem aqui no YouTube. Um dia eu também fui chamado de gambazinho, mas ela foi a única que não se importou com o meu cheiro, com o estado da minha pele, com os bernes. Eu que teria sido jogado num rio, fedorento tanto quanto eu estava, porque era um rio de esgoto, acabei sendo encontrado por esse anjo que me lavou na sua fonte de amor. Maria Júlia, eu te amo. Acima de tudo, eu te amo.